Amém. Hoje de manhã nós tivemos a presença do pastor Márcio, abrindo a série do mês de junho, chamada de brevidade da vida, a brevidade da vida. Nós estamos vivendo uma época exatamente que nós não temos tanta confiança. Se já não tínhamos, temos menos ainda hoje em relação ao nosso futuro, aquilo que pode acontecer conosco. Temos perdido pessoas próximas de nós, pessoas queridas. Temos vivido um tempo de angústia, um tempo de medo, de aflição. Nós sabemos que tem vários irmãos, irmãs com medo de vir à igreja por conta dessa pandemia. E se tem medo de vir à igreja, tem medo de outras coisas também. Tem medo da morte, tem medo da infecção, tem medo do contágio. E isso não é bom, isso não é bom. Mas o fato é que essa pandemia veio para provar que o ser humano não tem absolutamente controle nenhum do mundo, da situação, nem da sua própria vida. E hoje eu trago um dos textos da Bíblia que eu acho que talvez seja dos mais atuais, escrito há 3.000 anos atrás. É o texto de Eclesiastes, o capítulo 2, do versículo 1 ao 11. E a nossa mensagem nesta noite tem como tema correr atrás do vento. E o texto bíblico diz assim: então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Queridos, falar isso aqui é um contrassenso na nossa sociedade pós-moderna. Cheguei à conclusão que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Nossa sociedade vive atrás do prazer. Versículo 3: procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos. E além desses, tive outros nascido na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também juntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, eu fui grande, fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei e não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Palavras fortes. Queridos, alguém já comparou o mundo com uma grande rede, e de fato o mundo é mesmo uma fonte inesgotável de atrações. E eu posso dizer com toda certeza que se não fosse
o grande amor de Deus que nos atrai ou nos atraiu a Ele, nós jamais conseguiríamos viver para Cristo. Charles Spurgeon certa vez disse: eu creio na doutrina da eleição, eu creio, porque eu tenho absoluta certeza que se Deus não me escolhesse, eu jamais o teria escolhido. Tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, nunca me escolheria depois disso. Não é à toa que Jesus disse ser extremamente difícil para um rico entrar no reino de Deus, porque o seu dinheiro faz com que ele possa usufruir de toda a atração que o mundo oferece aos seres humanos. No entanto, queridos, tudo que o mundo e tudo que a vida nos oferece, não preenchem o vazio do coração, do espírito humano. E a Bíblia traz essa história de um homem que viveu todas essas coisas, experimentou tudo que o mundo pode oferecer. E o relato de Salomão trata muito claramente dessa verdade. E ele começa a narrativa no versículo 1 e termina no versículo 11, onde eu parei a leitura, dizendo a mesma coisa: a vida é uma ilusão. A vida é nada mais, nada menos do que correr atrás do vento. Tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é ilusão. Veja que a filosofia desse homem é a mesma filosofia do nosso mundo atual. Este homem, ele buscou o sentido da vida, a alegria de viver no prazer. O hedonismo é uma filosofia de vida muito presente em nossos dias. As pessoas estufam o peito e dizem para as outras: eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz. Como se essa frase desse autorização para ela fazer o que ela quisesse com a sua vida, mesmo sendo coisas erradas. O prazer, a diversão, a alegria foram os objetivos de sua vida aqui do texto, do autor do texto. Versículo 1 começa dizendo: então resolvi me divertir, eu vou para a galera, eu vou gozar os prazeres da vida. E ele pensava como exatamente com essa grande maioria das pessoas hoje, que a felicidade é encontrada no prazer e na diversão. E queridos, eu não quero ser moralista aqui para dizer que ele não tinha razão. Ele tinha razão. Não é errado pensar assim, é natural, eu digo até que é racional. Afinal, a vida nos oferece muitas coisas boas, muitas oportunidades de diversão e de alegria, e por que não? E por que não focar nas coisas que nos trazem alegria e prazer? No entanto, o grande problema é ter o prazer como a finalidade, ou como o fim, como o objetivo final, maior de nossas vidas. É aí que as pessoas se frustram, e a sensação no final de suas vidas é como se elas tivessem corrido atrás do vento. Vamos observar o que esse homem fez para ser feliz. Um dos primeiros recursos que esse homem rico se entregou para buscar prazer e alegria, felicidade, foi a bebida. No versículo 3, ele diz: então resolvi me alegrar com o vinho. E a bebida é, sem dúvida, um dos maiores prazeres do mundo. Em qualquer cultura, da indígena à cultura europeia, a bebida faz parte da alegria e faz parte da celebração dos povos.
A bebida em si mesmo não é má, e a Bíblia não prega nenhuma de suas páginas a abstenção da bebida. A religião, o moralismo, o legalismo pintam a bebida como demoníaca, como maléfica, mas beber faz parte da vida. O grande problema em relação à bebida são dois: buscar o consolo na bebida. O nosso consolo não vem da bebida, o nosso consolo vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o segundo problema em relação à bebida é não ter limites de quanto beber. A bebedeira é uma tragédia. O vício, a dependência é uma tragédia. E muito do que vemos hoje, até mesmo entre cristãos, é a busca da alegria na bebida. Um dos grandes vilões nessa pandemia tem sido exatamente esses encontros para beber, que reúnem muita gente, conversando de perto, de muito perto, bebendo, conversando, dando risada, espirrando, sem máscara, nos bares da vida, nas festas que a gente vê. Por exemplo, vocês vão sair da igreja agora, vão pegar as ruas por aí, vocês vão ver pessoas se divertindo, bebendo, sem nenhuma proteção. Mas o segundo passo que esse homem deu para ser feliz foi o trabalho. O trabalho tem sido também uma grande fonte de realização e de prazer. Me perguntaram essa semana se eu gosto do que eu faço. Eu falei, eu não saberia fazer outra coisa. Eu gosto. Deus me fez para isso, Deus me chamou para isso. Já contei aqui o meu testemunho. Eu trabalhava numa multinacional americana. Eu tinha um emprego que eu tinha pedido para Deus na faculdade. E eu não estava completo, não estava feliz. Estava faltando alguma coisa na minha vida. E essa coisa era estar onde Deus queria que eu tivesse, no ministério. Querido, e buscar a realização e o prazer no trabalho também não tem nada de errado, não. O autor diz no versículo 4: realizei grandes obras, construí casas para mim, fiz plantações, campos e mais campos de plantações de uvas, plantei jardim, pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Ele foi um homem de sucesso, ele deixou um grande legado, ele fez grandes obras, ele recebeu a admiração de muitos da sua época. Se fosse hoje, Salomão ele estaria com certeza na revista Forbes, seria um empreendedor de sucesso. Aqui no Brasil estaria ali no número 1 da revista Exame. E sejamos sinceros, quem não quer ter prazer e satisfação no que faz? Quem não quer ter sucesso em sua profissão? Todos nós queremos. Quem não quer deixar um legado naquilo que trabalhou durante toda a vida? Eu quero. Eu quero marcar a minha geração. Eu acho que você também quer marcar a sua geração. Todos querem, e não há mal nenhum nisso. Pelo contrário, quem dera todas as pessoas amassem o que fazem, amassem a sua profissão. E o trabalho na ética calvinista, ele é visto como bênção de Deus. Além de ser um meio de subsistência, uma maneira de glorificar a Deus. Você, como engenheiro na fábrica, você glorifica a Deus com o seu trabalho. Você, como funcionário público, glorifica a Deus com o seu trabalho lá na instituição que você trabalha. E
E como o trabalho tem sido central na vida das pessoas hoje. Haja visto que, se ele não for fonte de uma realização pessoal, ele é uma fonte de fuga também, de problemas conjugais ou familiares. Muitas pessoas vivem apenas para trabalhar. Casamento e filhos são secundários. Tamanha é a atração que o trabalho exerce sobre as pessoas. Mas aquele homem que resolveu buscar a felicidade, ele também buscou a fonte da sua felicidade em outra coisa que traz grande alegria e prazer a todos nós, que é o poder. O poder tem esse efeito, ele produz alegria em nós. E esse homem experimentou isso. No versículo 7, ele diz: comprei muitos escravos. Eu tive escravos nascidos na minha própria casa. Este homem teve muitas pessoas debaixo dele, sob o seu comando. E como rei, ele teve também poder sobre o seu exército e sobre a sua nação, a nação de Israel. E eu quero repetir aqui, eu não quero ser eu quero ser muito transparente aqui. Todos nós gostamos de poder. Eu gosto, você também gosta. E não me fale que você não gosta. Até mesmo uma criança brincando com outra criança se satisfaz quando ela está no comando, quando ela dá a ordem, quando a sua ideia prevalece. Nós casados gostamos do poder. Basta ver o quanto nós tentamos na nossa dialética, no nosso discurso com as nossas esposas, os esposos, nós queremos vencer a discussão, ou o debate, ou a DR. Olhe para os chefes, olhe para os supervisores, olhe para os gerentes, diretores. Todos gostam da posição de poder que ocupam e todos se orgulham disso. Os políticos, então, os juízes, os delegados, as autoridades, o ser humano, desde a sua origem, tentou ser como Deus. Isso está intrínseco na natureza humana, independente de quem seja. O mundo é movido pelo poder porque o poder traz a glória. E o ser humano tem essa necessidade de ser visto, de ser elogiado, de estar por cima dos outros. Isso traz uma sensação de realização, de alegria. Mas aquele homem, quando buscou a felicidade, uma das suas fontes também foi o dinheiro. E o dinheiro é, sem dúvida, a maior fonte de busca da felicidade. Não sei se você assistiu um filme chamado Em Busca da Felicidade, mas o resumo desse filme é que aquele homem estava correndo atrás do sonho americano. E o sonho americano é ser rico, ser bem-sucedido. O autor do texto experimentou de perto a riqueza. No versículo 7, ele diz que ele teve mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram antes dele em Jerusalém. O versículo 8, ele diz que ajuntou para si prata e ouro dos tesouros de reis e das terras que ele governou. E ele diz: sim, eu fui grande, eu fui muito grande, eu fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Queridos, sejamos sinceros, quem não gosta de dinheiro? Dinheiro resolve bastante coisa. Dinheiro compra muita coisa. Dinheiro proporciona viagens interessantes,
um conforto na nossa residência e muito mais. Eu diria que qualquer um seria tolo se tivesse uma proposta para ganhar o dobro ou o triplo e não aceitasse. O dinheiro é a coisa mais desejada neste mundo. Por ele se casa, por ele se divorcia, por eles são cometidos assassinatos, fazem guerras, por eles se vende e se corrompem. Havia um deputado lá na cidade que eu morei, no Rio Grande do Sul, um homem de sucesso, um homem conhecidíssimo na cidade, da alta sociedade, era médico, era professor na universidade de medicina, tinha programas de rádio, se tornou vereador, se tornou deputado estadual e foi pego naquele sistema lá, esqueci o nome, quando você reparte o dinheiro, metade do salário do seu assessor você embolsa, ou mais da metade, e o resto você dá para ele. E saiu no Fantástico, um homem bem apresentável, um homem da alta sociedade da cidade, um professor renomado na faculdade, na universidade, saiu no Fantástico, pegando o dinheiro que deveria ser do seu funcionário. Será que esse homem já não tinha uma conta bancária suficiente como deputado, como médico, como professor? Mas o dinheiro exerce essa grande atração nas pessoas. E olha uma outra coisa que esse homem buscou, a música, queridos. A música também move o mundo. A música move as nossas emoções mais íntimas. A música é magistral, a música tem um poder enorme sobre o ser humano. E o homem que escreveu que a vida é como correr atrás do vento, ele disse aí no versículo 8: homens e mulheres cantaram para me divertir. Imagine hoje se você morasse num palácio, numa grande casa, e você pudesse pagar um show do cantor que você mais gosta, e ele viesse exclusivamente no jardim da sua casa para fazer um show para você. Você conhece alguém que não gosta de música? Até hoje eu não conheço. A música traz lembranças, a música traz alegria, dança, celebração. Não é à toa que na igreja nós celebramos a Deus com a música, ela está na liturgia. Nós não podemos estar na presença de Deus sem o louvor, sem a música. Esse feriado de quinta-feira, minha filha mais nova estava lá no gramado, perto de casa, na praça, estava com uma amiguinha de escola, né, e eu olhei da minha casa, né, atravessa a rua ali, estava olhando ela, e estavam as duas lá, Ladybug, Cat Noir, as duas fazendo uma coreografia para lá e para cá. A música, isso é música. Não sei se você sabe, mas o recorde no Guinness Book de um show de música foi aqui no Brasil, em 1994, eu acho, 95. Cantor britânico Rod Stewart, na praia de Copacabana, juntou 3,5 milhões de pessoas. Quando o autor de Eclesiastes resolveu buscar o melhor da vida, ele se proveu de cantores e cantoras, ou seja, ele usufruiu da música para buscar a sua alegria, como todos nós fazemos hoje. Uma outra coisa que esse homem buscou foi o sexo, outra grande fonte de prazer, de alegria na vida e no mundo. Ao lado do dinheiro e do poder, são as três grandes forças que movem o mundo hoje. E o autor, na sua saga para a felicidade, ele colocou o sexo no seu cardápio. Versículo 8: e tive todas as mulheres que o homem pode desejar.
Todos os tipos de mulheres, de todas as raças, cor, tamanho, ele experimentou. O sexo tem uma força incrível sobre o ser humano. As mais profundas questões de autoestima estão relacionadas com ele, bem como as questões importantes de ser mulher, ser homem, feminilidade, masculinidade, identidade, tem a ver com o sexo. O sexo tem a ver com poder também. E o autor não se privou do sexo em sua busca do seu prazer, da sua alegria e da felicidade. O mundo hoje gira em torno do sexo, o mercado gira em torno do sexo, da roupa à bebida, de viagens à diversão, tudo gira em torno do sexo. A sexualidade, a lascívia, ela está presente num comercial de roupas, comercial de bebida, em vários tipos de produtos que são anunciados. O apelo à sexualidade está presente. A nossa sociedade respira isso. A felicidade e o sucesso da nossa sociedade estão relacionadas ao sexo. Finalmente, esse homem também buscou na sabedoria a fonte da sua alegria. E a sabedoria é algo sublime, muito positivo. Todos nós queremos ser sábios. E o autor disse que experimentou dela também. Versículo 9, ele diz: nunca me faltou sabedoria. Diz a Bíblia que rainhas e reis vinham de longe para conversar com Salomão, impulsionados pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Vinham testar a sabedoria de Salomão e traziam tesouros para ele. A fama da sua sabedoria atravessava países. E quem não gosta de ser uma pessoa sábia? Isso também não lhe faltou na sua busca por alegria nessa vida. Queridos, o versículo 10 desse texto é muito forte. Ele diz que depois dessa lista de coisas que ele buscou para a sua felicidade pessoal, ele diz uma coisa incrível: consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Na tradução mais antiga está escrito: tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Pouquíssimas pessoas neste mundo têm condições de viver o que o autor do texto viveu. Tudo, absolutamente tudo o que ele desejou, ele conseguiu experimentar. Que incrível, que maravilha. E aí, depois dele ter experimentado tudo o que os seus olhos desejaram, ele chega a uma surpreendente conclusão. No versículo 8, ele diz, no versículo 11: mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para consegui-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. É difícil de nós entendermos como uma pessoa que viveu uma vida tão plena, do ponto de vista humano, chegar no final da sua vida a essa conclusão tão decepcionante. E aí, queridos, entra aquilo que nós queremos falar nesta noite. A vida passa. A vida passa. Ela é tão breve e é muito fácil de chegar no final e ter essa mesma percepção.
É para isso que existe a igreja. É para isso que nós estamos aqui, para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, para dizer que nada, absolutamente nada, que seja material, pode preencher o vazio espiritual do ser humano. É para isso que nós pregamos, é para isso que nós ensinamos, é por isso que nós discipulamos, para que você não chegue no final da sua árdua ou da sua boa vida e tire a mesma conclusão de Salomão, de que tudo não passou de uma ilusão, tudo foi em vão, tudo foi como correr atrás do vento. E queridos, por que uma pessoa tão sábia chega no final da sua vida esplêndida e diz que foi como tudo correr atrás do vento? A resposta é simples. E ele chega a essa mesma conclusão. Deus nos criou com o propósito de glorificá-lo. E quando aproveitamos a nossa vida sem cumprir este propósito, a nossa existência perde o sentido. O próprio Salomão reconhece isso no versículo 24 e 25, ele diz: do capítulo 2 de Eclesiastes, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Realmente não há. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Tudo o que experimentamos na vida, sem Deus, não faz sentido. Nos alegra no momento, nos alegra por um tempo, nos alegra até mesmo por grande parte da nossa vida. Mas no final tudo escorre de nossas mãos, e o sentimento é de vazio, de frustração, de remorso, de angústia por não ter vivido para Deus, por não ter vivido o propósito para o qual Deus o criou. Olha o que Salomão diz no versículo 26 desse capítulo. Ele diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho. Deus dá prazer, alegria, sentido, satisfação ao homem, ao ser humano que lhe agrada, aquele que vive para Ele, vive para Deus. Quando vivemos para Deus, toda a nossa vida, com muito ou com pouco, faz sentido. E terminamos a nossa carreira bem, com aquele sentimento de dever cumprido, feliz, como Paulo, o apóstolo. Está na Netflix, né? Paulo, apóstolo de Cristo, assista. E não como Salomão. Salomão encerra sua carreira na vida melancólico, e chega à conclusão de que tudo foi correr atrás do vento. Ele esbanjou-se no dinheiro, ele esbanjou-se no sexo, ele esbanjou-se no poder, e no final de sua vida estava numa tremenda ressaca espiritual. Paulo, ao contrário, perdeu tudo por amor a Cristo, experimentou a escassez, a perseguição, mas chegou no final da sua vida com um sentimento de prazer, de alegria, de dever cumprido, em paz consigo mesmo. E ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele já estava sendo oferecido por libação, por sacrifício, mas ele estava sereno, ele estava tranquilo, ele estava feliz. Salomão, ao contrário, morreu de velho,
e experimentou a melancolia por ter vivido uma vida que não agradou a Deus. Queridos, tudo é vazio sem Deus, tudo é vaidade sem Deus. Como eu gostaria, nós temos aqui alguns jovens, alguns que talvez estejam nos assistindo, como eu gostaria que os jovens entendessem isso. Eu tive a alegria, eu tive a satisfação, eu fui um agraciado, porque aos 17 anos, no final da minha adolescência, eu percebi isso. E a partir dali, Deus entrou no meu coração, mas antes dele entrar, era só angústia, vazio. Jovens, não deixem para descobrir isso na sua velhice. E aos ricos e aos bens que estão bem de vida hoje, eu digo, não deixem para descobrir isso quando o fio da prata estiver para se romper, quando a vida estiver na beirada, no final. Por isso Jesus disse: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não consiste, não depende das coisas que ele tem, mesmo que sejam muitas. Essa pandemia está aí para nos provar isso, queridos. Está provando isso, ela mostra o quanto a nossa vida é frágil e o quanto o dinheiro e a fama não resolvem. É tempo de nós voltarmos para a nossa essência. É tempo de nós voltarmos os nossos olhos e o nosso coração para aquele que preenche todas as coisas, Deus. E Ele faz isso por meio do Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Só uma vida com Jesus e para Jesus nos dará no final de nossa existência o sentimento de que a nossa vida não foi como correr atrás do vento. Queridos, em Cristo, temos esta consciência, em tempos tão passageiros, efêmeros, voláteis, de insegurança, de incerteza, como é bom ter a consciência de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos na rocha. Sem Jesus, nada faz sentido. Com Cristo tudo faz sentido. As pessoas estão com medo, estão ansiosas, mas nós temos uma convicção de que se vivemos, para o Senhor vivemos, de que se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Sabemos qual é o nosso destino eterno. Aleluia. Glória a Deus por isso. Por isso a pandemia não pode colocar medo no meu coração, porque eu sei quem tenho crido. Então consagre a sua vida a Cristo. Consagre a sua vida a Jesus Cristo. Jamais você terá a sensação de ter corrido atrás do vento. Que Jesus abençoe poderosamente a sua vida.